Oi, pessoal. Bom, então seguindo com a aula, eu vou agora passar passo a passo, né, para como a gente vai fazer esse projeto. Vai ser um pouco repetitivo, mas aqui está mais detalhado, então vocês vão poder aproveitar até esse slide para que vocês sigam, né, um pouco esses passos aí e vocês consigam definir muito bem o projeto de pesquisa de vocês, né, o projeto do trabalho de TCC aí. Então, ele deve ser iniciado antes da escrita dos relatórios de pesquisa, né? Então, a primeiro passo ali, né, vai ser uma definição do tema. Então, você vai definir o seu tema e esse tema ele é um tema mais abrangente, né? Então, eu quero trabalhar com manipuladores, eu quero trabalhar com máquinas térmicas, né? Só que aí uma máquina térmica específica lá você quer saber e aí você vai é, olhar para um problema que ela pode ter, né? Para ele ser melhorado, para ser adaptado. E aí é o seu segundo passo ali, né? O problema a ser definido. Depois que você estuda mais a fundo esse problema, você pode definir os objetivos aí da sua pesquisa, ok? E aí depois de você definir os objetivos, aí você pode justificar, né, fazer os métodos e os resultados esperados muito bem definidos. Veja que a justificativa está vindo depois, né? Por quê? Porque você está estudando ainda, certo? Você está estudando e define alguns objetivos, mas aí a justificativa, né, ela vai vir quando você já tem tudo isso preparado, né? O tema, o problema e o objetivo da pesquisa, né? Então aí você consegue justificar por que você quer atingir aquele objetivo ali. Depende do objetivo, né? Pois tudo vai derivar dele. Então veja que eu falei, né? O objetivo você tem ele bem definido ali, e aí a justificativa ele irá dizer por que vale a pena buscá-lo. O método informa como o objetivo será alcançado. Então, depois que você define o objetivo, você consegue derivar essas coisas para o seu projeto. Só que veja que antes, né, de você definir aqui o seu objetivo, é lógico que você precisa ter um tema e um problema a ser estudado, tá? Mas veja que as outras coisas ali, né, dependem do objetivo, tá? Então, o resultado esperado refletem as consequências após os objetivos serem atingidos, né? A gente já falou disso. Então, os resultados esperados ele tem que estar conectado com os objetivos, né? E a revisão bibliográfica vai apresentar os conceitos necessários para a compreensão desse objetivo e como atingir esse objetivo, né? Os trabalhos relacionados ali e o seu desenvolvimento. Então, perdão, gente. A escolha do tema de pesquisa, como eu falei, é uma área mais abrangente, não é? É uma área de conhecimento, né? Então vai ser a robótica, vai ser áreas de máquinas térmicas, vai ser usinagem, né? Para você ter aí um guia, né? Então por isso que eu falei já dos professores e das áreas que eles trabalham, justamente para vocês, olha, eu me interesso mais por fabricação, então vou olhar os professores da área de fabricação, o que eles fazem, né? E aí, você pode discutir, né? Então, chegou ali, discutiu com o professor o levantamento aí do problema, né? E aí vocês fizeram um levantamento de estado aí da arte, que a gente chama, né, que é a revisão bibliográfica, e dos problemas em aberto. Muito provavelmente o professor já fez essa parte, né? Se você ainda não definiu o problema, né, pode fazer essa fase aí, né, como uma revisão bibliográfica mais abrangente e definir problemas em aberto. Mas muitas vezes o professor ele já tem, né, um problema de pesquisa, né, que ele já faz, ele já tem isso em aberto, bem definido. Mas às vezes não tem, né? Se você tem aí uma coisa mais geral, né, que você queira fazer e aí está procurando, aí você tem que fazer uma revisão, né, da área em geral e tentar encontrar, né, um problema que esteja em aberto, que é do seu interesse, ok? E aí, com esse problema em aberto, você vai definir os objetivos, né? Relacionar os problemas em aberto identificados nesse passo anterior. Então, você vai ter o objetivo para solucionar os problemas, certo? Então, veja que não é um passo linear, né? A figura mostrando aqui. Você faz a escolha do tema, você faz a revisão bibliográfica, você pode definir
o seu objetivo, mas às vezes ele está muito abrangente, ou você lê algum artigo, algum texto que já soluciona aquele objetivo, né? Já chega naquele objetivo, ele já demonstra aquilo, e aí então você tem que continuar estudando, fazendo a revisão bibliográfica, né? E você fica às vezes num loop ali até definir muito bem o seu objetivo. E aí sim, né, você definindo o objetivo, você vai partir para as outras fases ali, que é a justificativa, né, resultados e, é, a metodologia, perdão. O tema, como eu falei, então, em geral deve ser interesse do aluno e do orientador, né, não tem como, então por isso que você tem que falar com o professor que é da área, né, então o tema tem que ser consonante aí para os dois. Pode ser especializado a partir de uma grande área em sub-áreas cada vez mais específicas. Então, tomar cuidado com temas muito abrangentes, né? Então, se você pensar num tema muito abrangente, você vai ter que estudar uma quantidade de conceitos e de material muito abrangente também, certo? Então, às vezes, por isso que eu também comentei da outra vez, a gente tem um projeto de pesquisa grande, mas o TCC ele é uma parte muito pequena daquele projeto, né? Então, se você deixa de fazer, você está atrapalhando, na verdade, né, um projeto muito maior, né? Porque fica aquela peça faltante ali, né, que é o TCC. Então é importante que quando vocês escolham aí o TCC a ser feito, e que se ele fizer parte desse projeto de pesquisa maior, que isso seja muito bem, né, discutido e elaborado aí com o professor e orientador para não ficar muito perdido, tá? E que ele tenha um andamento bem adequado. Mas é interessante que tenha esse afunilamento para que vocês não tenham que estudar muitas coisas, né? Vocês consigam executar o trabalho, que é um trabalho pequeno, né? Se a gente for pensar 6 meses, um ano aí, né? No tempo correto e que tenha uma contribuição adequada, né? Também você pode combinar, né, um tema de pesquisa com uma área de aplicação. Então, por exemplo, né, eu participei ali de uma banca já que é a impressão 3D de chocolate. Então, qual que é o objetivo aí, né? Conseguir fazer um chocolate bonitinho aí, mais, né, para restaurantes com, você pode fazer o seu template ali e aí ter um doce, um chocolate com a forma que você decidir, né? Ou às vezes tem formas que eles são customizáveis, enfim, né? Então, o objetivo ele atinge, né, um público que na verdade não é da engenharia mecânica, vamos dizer assim, mas a ideia é desenvolver todo o mecanismo, né, foi a impressora 3D de chocolate. Então, você tem uma contribuição que ela não vai ser para a área que é o objetivo ali, né, que seria culinária, mas você tem um trabalho que, na verdade, as contribuições são da engenharia mecânica. Então, é importante que seja, né, as contribuições que você decidir aí, tenha, né, pode ter uma aplicação numa outra área, não precisa ser da engenharia mecânica, mas a pesquisa, né, a sua contribuição, ela tem que estar conectada à engenharia mecânica. O problema, né, você vai identificar o que você vai investigar, certo? Então, um problema a ser investigado. Especificação do tema como uma pergunta, né? A pergunta científica, foi o que eu já falei algumas vezes. É interessante você fazer uma pergunta, né? Isso pode ser melhorado? Isso pode ser modificado? Nessa modificação, ela causa qual impacto nesse, nesse método, né? Aí você tem que comparar os algoritmos e assim por diante. Então, é importante você fazer uma pergunta que ela vai ser respondida na conclusão. Essa pergunta, geralmente, ela está conectada com a hipótese e com seus objetivos, né? Então, isso tudo, né, o problema, essa pergunta, ela não precisa estar no texto, tá, gente? Você pode ter essa pergunta muito clara, por quê? Porque no TCC, na banca, muitas vezes esse questionamento aparece, né? Então, qual que é a sua contribuição, né? O que que fica? Né? Então, essa pergunta tem que estar clara na sua cabeça. Então, ó, por exemplo, o trânsito na cidade de São Paulo é o tema. E qual que é o problema, né? A pergunta científica aí.
O uso de semáforos inteligentes na cidade de São Paulo traz um impacto positivo para a fluidez do trânsito nos horários de maior deslocamento, né? Então, qual que é a sua hipótese nesse caso, né? Nesse caso, a hipótese sim, né? O uso de semáforos inteligentes traz um impacto positivo para a fluidez do trânsito, né? E aí você vai ter que fazer um estudo, pode ser estudo de caso, você pode colocar, né, semáforos inteligentes em algum ponto da cidade e ver se melhora naquele ponto, ou você pode fazer simulações, né, que simulam toda a movimentação dos carros, e aí você consegue tentar falsear, né, a sua hipótese. Você faz todo o seu estudo e aí, se a sua hipótese for negativa, né, não funcionou, não deu certo, você falseou e aí você tem uma construção da resposta aí do seu problema. Não, não melhorou. Mas, né, a sua hipótese era que sim, melhoraria. E aí todo o seu trabalho é para corroborar com essa hipótese, né? Então você vai tentar fazer com que esse problema, né, seja resolvido. Então, por simulação, por estudo de caso, e aí vai depender, né, claro, da possibilidade que você tem em mãos. A explicação por referência direta à bibliografia de que esta questão de pesquisa ainda não foi tratada. Então, o que isso significa? As referências lá que você faz na introdução, principalmente, né, porque você tem que fazer uma justificativa na introdução, você tem que demonstrar vários artigos que trataram de algum assunto pertinente, ok? Com semáforos inteligentes, né? Se aquele semáforo inteligente tem tal técnica que a sua técnica é diferente da dele, então você tem que demonstrar que a sua técnica ela nunca foi tratada, né? Demonstrando alguns trabalhos relacionados. Então essa justificativa é da importância da questão da pesquisa, né? Então que você tem uma pergunta e a justificativa é porque todos os trabalhos que você leu, ela não responde essa pergunta. Então, se ela não responde essa pergunta, alguém tem que fazer, né? E esse alguém vai ser você, ok? A revisão bibliográfica ela não vai produzir nenhum conhecimento novo, tá? Mas ela vai suprir deficiências de conhecimento, justamente aquilo que eu falei. Você tem que apresentar conceitos, né, uns conhecimentos, para que o leitor entenda tudo que está escrito lá. Muitas vezes, os professores que são banca aí dos trabalhos, eles não são especialistas no tema que você está desenvolvendo, ok? Eles não vão ler todos os artigos que você leu, os livros, né? Não vão saber tudo isso. Então é importante que você apresente os conceitos para que a hora que a gente leia tudo, a gente entenda por completo o seu trabalho e que ele seja, né, muito bem embasado nos conceitos que você apresentou, né? Você pode partir, né, de textos mais abrangentes, que são livros ou surveys, né? Surveys são artigos científicos que fazem uma coletânea de artigos e discutem, né? Pontuam, descretizam, né? esses, esses artigos. E também vai para casos mais específicos, são artigos muito bem, né, elaborados num tema bem específico, né, e que são geralmente mais recentes. Por quê? Porque os livros e as surveys já fazem nessa coletânea de um conhecimento mais já mais consolidado, né, mas o artigo científico geralmente é um conhecimento mais recente, e aí você também tem que fazer uma revisão falando desses conceitos, né, e principalmente dos trabalhos relacionados. Tá? Quando a pesquisa é sobre uma técnica aplicada à área de conhecimento, né, foi como eu falei, é importante que tenha uma revisão sobre a técnica, mas também sobre a área de aplicação, né, e sobre as aplicações já realizadas com essa técnica, seja na área de aplicação que você está fazendo, ou seja em alguma área relacionada, né, ou equivalente, para ver por que você está querendo então aplicar essa técnica nessa área de aplicação. Porque muitas vezes o que você pode fazer? Você tem uma técnica que é aplicada em muitas áreas e você observa que não foi aplicado numa área ainda. Então você vai aplicar essa técnica nessa área e ver se o resultado é similar
a aplicação nessas outras áreas. Então, também pode ser feito nisso. Mas você precisa ter, né, todo o embasamento, tá? A revisão bibliográfica é importante para isso. Vai falar, né, de todas, não basta você falar só da técnica, mas também das áreas aí que são relacionadas e da área de aplicação. Então, por exemplo, do chocolate lá, né, eu posso até dar esse exemplo, ela falou da temperatura do chocolate, né, ela falou como que essa é aplicado, né, a impressora 3D, então desenhou lá, fez alguns moldes com material de impressora 3D mesmo, né, aí depois fez com chocolate, então né, você tem que mostrar a técnica na área que ela é realmente aplicada, mas também na área que você quer aplicar, no caso, tá? Sempre apresentar trabalhos relacionados, né? Então falo muito isso, tá, gente? Porque é importante você apontar as diferenças do seu trabalho com esses trabalhos relacionados, ok? Então você vai fazer isso na sua introdução. Você vai mostrar esses trabalhos e aí mostrar o que falta neles que o seu trabalho apresenta. Como que você pode conduzir, então, a revisão bibliográfica? A gente vai falar mais disso, eu vou mostrar exemplos, tá? Então, vocês vão ver eu fazendo isso aí. Eu acho que eu tenho aula síncrona que eu coloquei. A gente vai definir uma pergunta científica, né, a questão de pesquisa, e aí a gente vai definir algumas palavras-chave. Então, essas palavras-chave, elas vão ser importantes para que você defina uma string de busca usando é, elementos de associação. Então, você vai usar AND, OR, NOR, né? Então, você vai ter lá algumas ferramentas que você vai ter nessas fontes de busca que vão permitir você construir uma string em que você quer procurar, por exemplo, né, robôs que são paralelos, que têm redundância. Então, você vai pegando palavras-chave e colocando AND, né, os conectores aí para fazer a associação, para que você tenha uma busca que tenha todos esses elementos que você está procurando, para você encontrar artigos que atendam, né, a sua pergunta aí científica, tá? A gente vai fazer alguns exemplos desses, né, mas geralmente a gente usa mais o Google Scholar, né? E no nosso caso o i3E Explore, que é esse daqui, né, o IEE, i3E que a gente chama, tá? Mas também tem o Web of Science, tem os Scopus, tem a ASME, tá? Eu vou ensinar como a gente fazer acesso a esses artigos aí também, tá? Mais para frente vou ensinar como faz o acesso através da plataforma CAF, tá? A gente vai fazer essa pesquisa, vai aparecer um monte de coisa lá, mas aí a gente vai dar uma lida, né? Dar uma lida no título, no resumo, e vai selecionar os estudos relevantes para o que você está procurando para estudar. E você pode utilizar um formulário, você pode utilizar alguma ferramenta, tá? Eu vou demonstrar o Mendeley aqui para você extrair os dados que você pode ler, organizar todo o seu acervo aí de estudo, né? E você pode fazer comentários nesse software, e aí você fica com ele bem elaborado lá que você consiga resgatar depois. Não vai querer pensar, né, que você vai ler 20 artigos e você vai lembrar dos 20. Não vai. Então é importante que você leia e escreva, né, alguns parágrafos ali que descrevem aquele artigo para você saber o que você vai encontrar naquele artigo para você utilizar ele como referência ou não. A referência sistemática ela é um pouco mais detalhista, né, cautelosa, para fazer a investigação científica. Você tem até trabalhos, né, que são só revisão sistemática, porque de ser tão trabalhoso, né? Você pode fazer isso também, né, mas é muito difícil, tá? Porque demanda muita leitura, tem que ter, né, uma procura muito vasta, você tem que fazer uma abordagem bem sistemática, né, ler título e resumo, aí você vai ter aceite, né, algumas perguntas que você vai aceitar esses artigos ou não para sua revisão. Então, nem sempre é interessante fazer uma revisão sistemática, tá? Mas você tem que aí ter uma
metodologia, tá? Que então você vai procurar artigos no Google Scholar, no E3 Explore, você vai ler o título e o resumo, você vai escolher os a partir de 2000 ou de 1990, né? Você vai dar uma lida neles, você dá uma procurada, né? Mas porque qual que é a diferença da revisão sistemática ou não? Que você vai pôr essas restrições e você vai ter que aceitar todos que atenderem aquela restrição. Né? Na sua revisão bibliográfica não precisa ser assim, você mesmo pode ler e escolher a seu critério, tá? Se faz sentido para o seu trabalho ou não. Apesar de se dar maior ênfase agora no começo, né, da sua pesquisa para fazer a revisão bibliográfica, é importante que você continue lendo, né? Faça, às vezes, pega a sua string de busca, né? E faça uma pesquisa na hora que você estiver no seu terceiro, quarto mês, né, do seu TCC. Né? Faz uma busca nova e vê, olha, apareceu aqui em 2021 um artigo novo. Será que alguém fez alguma coisa que dá para eu aproveitar? Né? Se dá para eu justificar aqui que é diferente, né? Interessante que a revisão bibliográfica ela seja atualizada. Uma vez que você tenha identificado problemas, deve-se passar por essa construção de hipóteses. Então, veja, né, que eu falei, né, o problema, a pergunta, ela é construída, né, junto praticamente da hipótese. Né, uma vez que você tem a pergunta, a hipótese ela tem que responder a sua pergunta. E a realização de experimentos que vai tentar falsear a sua hipótese. Ok? Então, as hipóteses elas vão derivar, né, desses objetivos e do problema de pesquisa. O objetivo deve ser diretamente verificável, então veja que, né, ele está bem corroborando com a hipótese. Né? Então, a hipótese e a pergunta, né, como eu falei, elas não precisam estar no seu texto, mas como o objetivo ele está conectado com a pergunta e a hipótese, né, ele vai estar na sua proposta e no seu TCC. Tá? Então, veja, o objetivo ele deve ser diretamente verificável, ele vai demonstrar que a hipótese testada é verdadeira ou não. Então, é aqui que a gente, né, inclui toda essa metodologia, né, no texto. Tá? Então, o problema e a hipótese ela entram como objetivo. E é preciso, né, evitar alguns termos muito triviais, né? Então, você precisa usar alguns termos que são não triviais, né? Então, evitar usar estudo, né? Estudo sobre o sistema de captação de água, sei lá, né? O que é isso? O estudo é uma parte, né, do seu trabalho, na verdade. Você vai estudar isso, né? Mas você vai avaliar o impacto do que nesse sistema de Gente, me perdi, mas enfim. Vai estudar, né? Em algum momento você vai estudar, mas também vai avaliar alguma coisa, né? Vai demonstrar que tal técnica é melhor, né? Então, produzir uma dissertação, isso não é objetivo, né? A dissertação, a monografia, né? Ela é não é nem um resultado, é um produto, né, originado do seu TCC. O TCC, na verdade, é todo o desenvolvimento, né? O que a gente fala no final, você produz uma monografia de TCC, né? Então, e ele não é o objetivo do seu trabalho, né? Apesar de ser daqui no curso, né, que vocês têm que fazer isso e entregar no final, não é o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é você encontrar uma resposta aí para sua pergunta. Propor, né? O propor, você já está propondo, né? Então não faz muito sentido você colocar isso no objetivo, propor um novo algoritmo, não. Então eu colocar ali demonstrar que um algoritmo modificado dessa maneira é viável, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então usar demonstrar, provar, melhorar, tá? Então colocar algum verbo que vai realmente, né, fazer uma construção aí, que você vai apresentar um resultado final. Porque lembra, lá nas conclusões, você tem que conectar com o seu objetivo. Então, se você melhorou, lá na sua conclusão vai estar que você melhorou, né? Se você conseguiu provar, então lá na sua conclusão vai estar escrito que você conseguiu provar. Então, a complexidade, né, eu já falei desses objetivos, tem que estar adequado com o tempo aí de trabalho. Eu coloquei como exemplo um ano, porque, né, teoricamente já começou, né, agora em agosto, mas
vocês podem fazer para 6 meses, né? Então, pensar agora assim, só desenvolver essa parte mais inicial e aí depois você ter um cronograma de 6 meses, né? Normalmente é isso, mas se você já está desenvolvendo e quer incluir, né, nesse projeto que você já está desenvolvendo, pode fazer. Os objetivos específicos, então, o que vai acontecer? Você vai ter um objetivo geral e objetivos específicos, né? E esses objetivos específicos, eles têm que ser subprodutos do seu trabalho, tá? Não vai ser etapas. É difícil às vezes fazer essa diferenciação, tá? Mas eu vou tentar aqui mostrar um exemplo para vocês entenderem. Então, olha, o objetivo geral de um trabalho é aplicar uma metodologia baseada em redes neurais artificiais para estimar a demanda e o preço da energia elétrica para o mercado nacional de eletricidade da Austrália. Então, veja, é um tema bem específico, certo? E você vai demonstrar, né, que essa metodologia de redes neurais consegue estimar a demanda e o preço da energia elétrica, certo? Só que nesses etapas aí para atingir esse objetivo geral, você vai ter alguns subprodutos, né? Então, por exemplo, a construção de uma base de dados para a previsão do preço e da demanda da energia elétrica. Você tem que construir uma base de dados para alimentar a rede neural, certo? Então, um outro, análise da viabilidade do método proposto no contexto de cidades inteligentes. Então, pensando, né, numa cidade inteligente. Como que você aplica essa técnica, né, essa metodologia? Então, você vai ter subprodutos aí que vão ser originados também do seu trabalho. Você vai atingir um objetivo geral, né, mas também específicos. A justificativa, ela vai aparecer, tá? Na introdução ainda, né? Eu comentei, mas ela é feita depois, né, dos objetivos. Por quê? Porque quando você estudou tudo lá, né, você ainda não pensou exatamente na justificativa. Você identifica um problema, você pensa no objetivo, e aí você vê se esse objetivo realmente não foi, né, feito por ninguém. E também você observa qual vai ser o impacto dela, né, no meio científico e no meio tecnológico, né, industrial, enfim, você pode justificar dessa maneira. Então, deve ser apresentada duas justificativas, né, por que é importante e por que é promissora. Muitas vezes ela é relacionada, mas veja que o porquê é importante, na verdade, é uma motivação. Né? E porque é promissora, você está respondendo à hipótese, né? E que ela vai trazer uma contribuição, uma melhoria, né? Você vai conseguir provar alguma teoria e etc. Né? Então, veja que são duas coisas diferentes, tá? Então, a motivação e a justificativa, né, elas estão aí meio que relacionadas, né? Porque é importante, porque é promissora, tá? Ela é fundamentada em trabalhos prévios, tá vendo? Então, sempre falei, né? Então, lá na introdução vai ter uma motivação, geralmente que a gente faz no impacto para a sociedade, para o mercado. Então, isso a gente faz vendo alguns trabalhos prévios, né, da bibliografia mesmo. E essa justificativa, ela vai, né, dizer que pode ter uma melhoria, né? Então você vai colocar isso lá na sua introdução. O método, realmente a metodologia, né, é a sequência de todos os passos que são necessários para realizar esse objetivo, atingir, certo? Ele deve indicar se protótipos serão desenvolvidos, se modelos teóricos serão construídos, quais experimentos serão realizados, como os dados serão organizados e comparados, né? Se você tem algum índice, como vai ser toda a sua organização, você vai, né, o que você pretende apresentar ali como no final, né? Então a metodologia ela tem que estar linkada aí com tudo, né? Então você vai construir toda a metodologia, né? E esses métodos eles têm que justificar por que você vai utilizar eles. Então tal método vai ser para construir tal protótipo, etc. Tá? Experimentos e observações devem ser realizados com objetividade. Então, essas métricas, né, que como eu falei, como que vai ser comparado?
Então, você vai ter que definir uma métrica que vai ser muito bem definida. Então, eu tenho um trabalho que faz uma comparação de manipuladores, né, dos métodos lá, para minimizar o torque ao longo de uma trajetória. E aí, qual é o índice que a gente utiliza? Então, é a norma 2, né, do vetor de torque. Então, a gente tem essa métrica muito bem definida. Então, esse cálculo final vai te dar um valor em que os métodos podem ser comparados de forma clara e objetiva, tá? É interessante utilizar ferramentas estatísticas. Então, se você inclui distúrbios, né, você coloca ruídos, modo aleatório ali, né, ou faz experimentos reais que são inerentes, né, tem esses ruídos e distúrbios de forma inerente, é importante que você refaça várias vezes o experimento e aí você calcule esse índice de comparação, né, e defina um intervalo de confiança para esses índices, tá? Importante que isso seja tratado de forma estatística para que ele seja confiável, né, e reproduzível. Que aí, por exemplo, imagina que você faz um teste, ele deu que um método é melhor que o outro, mas na verdade aquilo foi por coincidência das características que estavam ali, né, dos ruídos, dos distúrbios. E, na verdade, se você fizesse toda a análise estatística, daria o contrário, né, poderia dar o contrário. Então, tem que tomar cuidado com o viés também da confirmação, né? Só porque que você acredita que o seu método vai ser melhor, você faz um teste lá e ele já dá melhor, não quer dizer que ele é melhor, né? Então tem que tomar cuidado para não, né, ser levado aí por a sua opinião própria. E como eu falei, né, por fim, agora os resultados esperados tem que estar lá no projeto, tem que estar todo casado ali, né? São situações que se espera que ocorram caso os objetivos sejam atingidos, então casar com o objetivo, tá? E eles são posteriores ao final da pesquisa. Então agora é muito difícil, né? É quase como você prever, né? Você tem ali uma visão do que você quer atingir, mas eles estão além do projeto de pesquisa agora, né? Além do que você está fazendo agora, porque você não consegue ainda prever, né? Muito possivelmente, ali no meio do desenvolvimento do seu trabalho, você pode mudar esses resultados esperados aí, né? Você vai pensar que vai ser impossível talvez atingir aqueles resultados, mas você conseguiu vislumbrar uma outra modificação ali, e aí você vai atingir outros resultados, tá? Normal isso acontecer também. Mas é uma previsão para você se guiar que você quer atingir esses resultados aí, ok? Então é mais bem, né, abrangente aí que eu estou falando, né, de tudo, né? Eu falei de tudo, mas a gente vai voltar ainda mais ponto a ponto aí em alguns desses temas para que vocês entendam muito bem como construir todo o texto que a gente precisa, né? Não só nessa disciplina, mas no desenvolvimento do TCC, ok? Até mais, pessoal. Abração.